Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Uma das coisas mais interessantes a respeito do ser igreja que nós encontramos nas Escrituras é o fato de que igreja é lugar de pessoas de níveis diferentes, níveis em todos os aspectos, níveis sociais, níveis emocionais, psicológicos, níveis educacionais, níveis espirituais diferentes. E o Senhor Jesus nos inseriu nesse contexto de família com essas diferenças de propósito, para que nós aprendêssemos a viver em comunidade, para que nós aprendêssemos a amar o nosso próximo, para que nós aprendêssemos a crescer e a ajudar a crescer na mesma proporção. Dois textos que nos ensinam muito a respeito desse fator do ser igreja com estas diferenças são a experiência de Esaú e Jacó no livro do Gênesis, capítulo 33, versículos 12 e 13, que nos diz: Então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob meu cuidado ovelhas e vacas que amamentam suas crias, se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Embora esse texto não tenha diretamente nada a ver com a igreja, ou melhor, não tenha nenhuma citação direta e nem esteja inserido no contexto de igreja, mas ele nos ensina uma lição. Jacó poderia correr junto com Esaú, seu irmão. Demoraram mais de 20 anos para que fizessem as pazes e agora que finalmente estavam juntos, eles poderiam se esforçar para manter essa caminhada juntos. Entretanto, Esaú representa essa pessoa que, tendo chegado talvez num nível, ou pensando que chegou num nível um pouco mais avançado, não tem paciência para esperar e gostaria de correr. Esaú queria correr para chegar numa cidade mais estruturada lá na frente e diz para Jacó: vamos correr. Se nós corrermos antes que o dia termine, nós chegaremos numa cidade melhor. Jacó, muito mais pastor do que Esaú, pensando nas suas crias, pensando nos seus rebanhos, pensando nas crianças que estavam sob sua responsabilidade, disse: não dá para correr. Se eu correr, os mais frágeis morrerão. Os mais fracos do rebanho morrerão. Mas você pode correr na frente. Eu vou aqui, na passada dos mais frágeis. Coisa semelhante nos diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33, quando Paulo está fazendo referência à ceia do Senhor e ensinando que não é possível vivermos as realidades da ceia do Senhor se não aprendermos a esperar uns pelos outros. Naquele contexto, na igreja de Corinto, alguns irmãos estavam comendo muito e bebendo muito porque chegavam primeiro na ceia e a ceia era celebrada com fartura de comida e alimentos que todos traziam. Era uma espécie de jantar ou almoço compartilhado em que todos celebravam a comunhão na presença de Deus, trazendo cada um pouco do seu alimento, e a mesa era posta de maneira que todos eram livres para comer. E alguns comiam muito, bebiam muito, e outros, quando chegavam, já não tinha mais comida e já não tinha mais bebida. E Paulo então dá uma longa exortação a respeito do ser igreja, a respeito dessa caminhada coletiva que a igreja é, e ele termina com esse ensinamento dizendo: esperai uns pelos outros. Igreja é lugar de esperar uns pelos outros. Há pessoas mais avançadas em alguns estágios da vida, há pessoas mais atrasadas. Há pessoas que são mais lentas, há pessoas que têm dificuldade de compreender certos processos. Há pessoas que demoram a dar um start na sua vida para começar em determinados processos. Há gente que às vezes nos faz por um instante perder um pouco da paciência, porque são lentos demais. Há outros que são acelerados demais e querem correr o tempo todo, e querem estar na frente o tempo todo, e querem fazer imediatamente aquilo que compreenderam, porque compreendem rápido e querem colocar em prática rápido, e às vezes são impedidos porque há outros que são mais frágeis. E a igreja é o lugar de nós aplicarmos e de nós treinarmos este equilíbrio. A igreja é o lugar de nós percebermos as diferenças, aprendermos a lidar com as diferenças, a esperar uns pelos outros e a saber que diante de Deus ninguém chegará primeiro. Ou nós aprendemos que chegaremos juntos, ou nenhum de nós chegará. A igreja, reino de Deus, é um lugar onde a gente aprende a lidar com as fraquezas, é um lugar onde a gente aprende a ter paciência, é o lugar onde a gente ensina com calma, com cautela, é o lugar onde a gente aprende com paciência e com perseverança. A igreja
Reino de Deus é lugar de esperar uns pelos outros. Que você consiga absorver esse ensino e que você, a partir de hoje, comece a pensar em caminhar sempre no passo dos mais frágeis. O que determina a nossa caminhada no Reino de Deus são os mais frágeis. Se nós nos basearmos pelos mais fortes, conseguiremos chegar com alguns que têm um pouco melhor compreendido a palavra, que têm um pouco melhor aceitado as estruturas de mudanças que têm sido propostas na sua vida, mas sem dúvida alguma outras pessoas ficarão para trás. E o reino de Deus não é um lugar de atropelar pessoas e nem de atropelar processos. O reino de Deus é um lugar de esperar uns pelos outros, acima de tudo, é um lugar de andar no passo dos mais frágeis. O que determina a velocidade com que nós nos aplicamos às mudanças de Jesus, o que determina a velocidade com que nós andamos no reino de Deus dentro de uma igreja, é o passo dos mais frágeis. Na medida da capacidade deles, nós nos movemos em direção à vontade de Deus. Que o Senhor te ajude a encontrar uma comunidade equilibrada, em que você tenha a paciência de andar no passo dos mais frágeis, e se você for um dos mais frágeis, que você compreenda seus processos e compreenda o processo dos irmãos, e que você também ande na liberdade de Jesus, para que a gente consiga caminhar no mesmo passo, para que a gente consiga experimentar as mesmas mudanças, para um dia chegarmos juntos ao nosso destino final. Que o Senhor Jesus te ajude a encontrar uma comunidade equilibrada assim, que Deus te abençoe, que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.